Fala pessoal, tudo bem? Theo Orozco, CEO da Exact Sales, a pedido da Inova Connect, um cliente super legal aí nosso. Vou gravar um vídeo falando um pouquinho sobre como é que a gente tem enfrentado esse momento aqui na Exact. Acho que já dá pra ver que eu estou em casa, né? Então assim, uma das primeiras coisas foi isso. Mas eu vou passar um panorama rapidinho de que é a Exact para depois falar como é que a gente está enfrentando, que eu acho que é mais fácil. Em números, tá? Acho que a grande maioria deve conhecer, a Exact é o maior software da América Latina para Sales Engagement, tem mais de 10 mil usuários, mas em números a gente vai falar de uma folha salarial próxima a 1 milhão, um faturamento de mais ou menos 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 mensal, né? Então são números pesados, vamos dizer assim. A Exact recebeu uma captação em outubro, mais ou menos, de 15 milhões, só que esses 15 milhões são em tranches, onde elas são super espaçadas. Então entraram 5 milhões, então a Exact estava em queima monetária nesse momento, né? E acelerando muito, a gente estava contratando 40, 50 pessoas por mês. Em janeiro nós fizemos 130% da meta, fevereiro também 140 quase por cento da meta. Iniciamos as 2 primeiras semanas de março com as semanas históricas, tanto em venda como em retenção dentro da Exact. Então tudo estava indo muito bem até chegar o Corona. Quando chegou o Corona, o que aconteceu é que nas primeiras semanas foram bem difíceis. A gente teve aqui em Santa Catarina uma decisão do dia para a noite. Então a Exact tinha decidido ir gradativamente para o home office. Então a gente veio preparando para ir para o home office em ondas. E aí num domingo o governador do estado falou, segunda-feira todo mundo para casa. Então a gente teve que se adaptar muito rápido a isso, e o planejamento, que era para ser muito mais tranquilo, ele foi um pouco mais agitado nesse sentido quando a gente foi para home office. Segundo ponto que a gente fez aqui na Exact foi congelar contratações de qualquer investimento de médio e longo prazo. Então hoje na Exact a gente só investe em projetos de curto prazo. Curto prazo lê-se 1 a 2 meses para ter possibilidade de retorno sobre investimento. Então na Exact hoje a gente dividiu o time da Exact em 2 frentes. Frente de ataque de recorrência, ataque de MRR, e defesa de recorrência, defesa de MRR. O que são essas 2 frentes? A frente de ataque é a frente de prospecção e venda, principalmente um pouco de marketing, mas nesse momento muito mais ativo, prospecção e venda. E a frente de defesa é uma frente que envolve também marketing, envolve CS, implementação, expansão, todas essas áreas. E aí o resto da empresa, que é financeiro, áreas estratégicas de planejamento, área de desenvolvimento, elas foram alocadas nessas frentes. Então assim, por exemplo, desenvolvimento ficou muito na frente de retenção. Então assim, por que eu quero dizer isso? O roadmap está todo sendo desenvolvido para o que os clientes precisam agora, e não para aquilo que a gente entende que vai ser muito bom para vender no futuro, por exemplo. Meu tempo hoje é 50% de planejamento, 50% retenção de MRR, o tempo do meu sócio, idem, do meu CFO, idem. Então assim, a gente dividiu muito esses times e começou a analisar. Traçamos 4 cenários: cenário pessimista, cenário neutro, cenário otimista e cenário catastrófico, né? Otimista, neutro, pessimista e catastrófico. Cada cenário desse, ele responde 3 variáveis principais, que é incremento de novos clientes, churn e inadimplência. Então essas 3 variáveis, elas acabam mudando para onde que a gente está no cenário. Em março nós ficamos acima do cenário otimista. Então o que a gente fez? Continua tudo igual, vamos seguir essa mesma, claro, mudando, ajeitando parafusos, né? Então adaptando as máquinas que a gente tem. Então não fizemos nenhum plano de demissão. O único cenário que pode ter alguma coisa é o catastrófico nesse sentido. Então acreditamos que a gente não vai precisar ir para lá, a menos que dure muito e se alongue esse período. A gente já está considerando aqui dentro um período que vai ter 2 meses de impacto muito grande, depois mais 6, 7 meses de impacto considerável ainda. Então nós não queremos nos desfazer das máquinas que a gente criou no passado. Então a gente gastou muito para criar os processos, para botar as ferramentas. Então tudo isso que a gente está falando que já está criado, está muito bem estabelecido, a gente vai manter. Qualquer investimento ele está muito na ordem. Por exemplo, nós investimos agora no Lucha, então está na ordem daquela trazer MRR ou reter MRR. E aí a gente teve alguns aprendizados no meio desse caminho. Por exemplo, quando a gente começou a prospectar, a gente viu que no middle market alto e no enterprise
o telefone fixo está funcionando super bem. A gente deriva, exato, 70% das vendas, são 150 vendas mês mais ou menos, 70% delas deriva de prospecção ativa. Então assim, telefone. E no telefone, para o cara de middle market alto e de enterprise, está funcionando bem. Show de bola, telefone fixo. No cara de middle market baixo e small business, está muito difícil de conectar via telefone fixo. Então a gente começou a fazer alguns testes. E-mail, fazer cadência misturada com telefonema. Cadência e-mail também não está abrindo tão bem, mas a gente começou a fazer isso. E aí a gente começou o telefone pessoal. Taxa de conexão para o telefone pessoal está altíssima. O grande desafio é conectar com esse cara e conseguir iniciar a Discovery Call, né? Então essa ligação descoberta para entender e para dentro do software, que aí a gente é caso de ferro, respeito de ferro, né? Para jogar para frente. Então, quando a gente entendeu isso, a gente começou a mudar o discurso. Então, por exemplo, hoje na Exact tem um período um pouquinho maior antes da ligação. O que é? A gente entra no LinkedIn, a gente tem lá, a gente transforma primeiro o CPF, CNPJ e CPF. Então lá tem um buscador de contatos, a gente dentro do próprio sistema da Exact. A gente vai lá e bota o nome, o cargo que eu quero, ele vai me dar o contato, eu vou no LinkedIn, adiciono esse cara, mas se ele não topar tudo bem, mas eu vejo as últimas publicações que ele curtiu ou que ele fez e boto na timeline, porque esse vai ser o meu gancho. Quando eu ligo para o pessoal, eu vou nesse gancho da última publicação para pegar rapport muito forte, então eu deixo ele desabafar e depois começa o trabalho de prospecção. Então isso tem funcionado super bem, a gente tem voltado, o mercado, até pela nossa sazonalidade de ter ido para o home office, ele deu uma chacoalhada, mas voltou. O nosso índice de agendamento caiu bastante, mas nosso índice de conversão de ponta subiu bastante, então conversão de reunião em venda. Então o que a gente fez? Eu tenho 15 vendedores, eu precisava de 6 vendedores para o número de reuniões que eu estava marcando. Antes eu precisava de mais ou menos 12, então caiu pela metade, porque 3 estavam em treinamento. Então o que eu fiz? Eu peguei todos esses outros vendedores, todos esses 9, e joguei ou para pré-venda ou para o CS. A maioria para pré-venda, porque eu joguei onde está o gargalo, né? Então a gente aqui age muito assim. Meu gargalo está em gerar reunião, então eu jogo minha força para lá para gerar mais reuniões. Se a minha conversão de ponta está boa, a coisa vai equilibrar. E foi o que aconteceu. A coisa está equilibrando, então a gente está voltando a fazer o mesmo número de vendas que a gente fazia antes, pré-corona. Então isso é muito bom para a gente, porque a gente consegue nos manter naquele cenário super otimista. Nesse sentido assim, de deslocamento, eu acho que você tem que pensar sempre que as suas forças podem ser muito interessantes em outros lugares que são os seus gargalos no momento. Então, pensar onde está esse gargalo, né? A gente viu que o telefone celular é interessante, então a gente transforma em CPF. Depois com o CPF eu vou no Lusha, que é LUSHA, e lá eu consigo extrair o telefone celular dessa pessoa, tá? Que é um hackzinho bem interessante. A gente na Exact está trabalhando para ter um hack similar para baratear muito isso, porque é um hack caro, tá? Então, provavelmente uma das coisas que a gente deve lançar nas próximas semanas é isso. Uma outra coisa que a gente lançou agora é a telefonia da Exact, para quê? Para baratear. Então a gente lançou a nossa telefonia própria, adiantou esse projeto, está lançando agora essa semana para trazer um valor mais baixo do que os nossos parceiros trazem hoje para os clientes. Então a gente tem ajudado muito o cliente. E esse é o hack que a gente usou na parte de retenção. Na parte de retenção, o que a gente tem feito não é grandes descontos, não vou dizer que não exista, mas para mercados que foram extremamente afetados a gente até está fazendo. Mas para outros, o que a gente está fazendo é entrando muito com serviço, muito com proximidade, muito com adiantamento de roadmap que precisa. Então assim, a gente aproximou muito do cliente. Então essa foi a estratégia, trazendo meu sócio para conversar com os clientes. Então essa foi a estratégia que a gente usou para retenção e tem sido super eficiente também. Então as máquinas estão funcionando bem, a gente está sempre de olho nesses cenários e à medida que isso acontecer a gente vai tomando decisões. Uma última coisa, a gente, claro, foi atrás de linhas de crédito, então a gente já tem elas disponíveis e elas estão basicamente ali dentro dos cenários que a gente precisar. Então hoje tem linhas de crédito A55, tem SP Ventures, tem vários caras aí que fazem linha de crédito para quem sem precisar de garantias reais, com taxas que não são abusivas. Então acho que hoje tem crédito no mercado para quem fez um histórico legal e a gente está se valendo disso. Então a gente está deixando esses créditos muito pré-aprovados para, se for preciso, a gente ir lá injetar. Tá certo? Gente,
Vamos passar junto, espero que seja legal. Quem quiser me acompanhar até o horóscopo no LinkedIn, eu posto bastante coisa sobre isso lá. Meu Instagram também estou postando direto sobre o corona. Eu realmente acho que o Brasil não vai ficar parado muito tempo, ele não sustenta ficar parado muito tempo. Já começou a voltar em muitos lugares, pode ser que seja uma onda de volta e depois volte a quarentena e depois volte a soltar. Mas pelo menos esses respiros são muito importantes para a economia e eu acho que eles estão sendo dados. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, desde segunda-feira dessa semana, tem muito mercado que foi aberto. Então, assim, o varejo ainda não, deve ficar para 2 semanas para frente, mais ou menos, pelo que eles estão falando, mas já começou a ser aberto uma série de mercados e eu acho que isso vai ser uma tendência, tá? Porque o Brasil não sustenta, ele não tem a economia de outros países para sustentar longuíssimos períodos nesse sentido. Então, a economia do Brasil ela tem que girar minimamente e eu acho que isso vai deixar as empresas ainda com mercados abertos. É interessante na prospecção também, eu acabei passando batido. Uma coisa que a gente fez foi tentar mirar ao máximo em mercados menos afetados. Então, por exemplo, hoje a gente prospecta muito empresas de biomedicina, de telemedicina. A gente prospecta muito empresas de crédito consignado, empresas seguradoras. São mercados que ainda estão em atividade constante e tem sido muito legal. Espero que tenha sido útil, pessoal. Quem quiser conversar mais, estou à disposição. Quem quiser conhecer Exact, é um software... Hoje a Exact tem se posicionado, tem ganhado, conseguido vender muito, porque é um software que apoia tanto para a prospecção não parar, como para ela acontecer bem à distância, né? Porque a gente trabalha com padrão e processo, tá certo? Fica à vontade para tel@exactsales, contato@exactsales, meu LinkedIn, meu Instagram, super à disposição, tá bom? Valeu, obrigado, espero que tenha sido útil.